Fala galerinha, só de boas por aí? Espero que estejam todos muito bem. Por aqui as coisas seguem seu ritmo natural de quarentena, de pandemia, num processo longo, exaustivo, interessante de gravação de aulas, mas confesso que eu tenho sentido muita falta assim da sala de aula, assim, né? E é muito interessante, essa noite eu sonhei, velho. Eu sonhei que eu estava dando uma aula, assim, saca? Tipo, eu estava dentro da sala de aula, assim. E foi um sonho, cara, muito psicodélico, assim, como os sonhos costumam ser, assim, né? E é impressionante que, assim, cara, os sonhos, eles têm uma característica, né? De colocar ali elementos que fogem muito da realidade. E quando você tá, tipo, dormindo, sonhando, você não saca isso, velho. Eu acho isso uma coisa meio que incrível, você não perceber que tá sonhando quando tá sonhando. Tem uma galera que, assim, fala que tem sonho lúcido, que eu acho um rolê bastante interessante, mas os meus sonhos, assim, cara, eu fico de cara com a minha ingenuidade enquanto eu estou dormindo de perceber que são sonhos. Nesse último sonho que eu tive, em que eu estava em sala de aula, eu estava dando um curso de fluidos magnéticos, que geralmente é um curso que sempre que eu oferto ele não tem ninguém, assim, né? Tipo, eu cansei de dar esse curso para 3 alunos. Assim, quando tem 5 alunos, tá cheia a turma. Porque é um assunto muito complicado, os alunos têm medo, e é uma matéria meio que de pós-graduação, então assim, geralmente tem pouco aluno mesmo, né? E nesse sonho eu estava dando um curso de fluidos magnéticos, era presencial, e estava lotada assim a turma, mó galera. E o mais bizarro, assim, essa parte louca do meu sonho, um dos meus alunos era o Paulo Coelho, velho. Olha que loucura, né? E aí eu acordei e falei, caralho, velho, por que eu tava sonhando que eu tava dando aula pro Paulo Coelho de fluidos magnéticos? Não faz sentido nenhum. E aí eu lembrei que ontem à noite, antes de dormir, eu tenho um grupo do WhatsApp, assim, que a gente fala sobre música, né? Com eu e 2 amigos, assim. É tipo um podcast que não vai pro ar, é a gente falando sobre música, né? Recomendando disco e tal. E a gente tava falando sobre o Raul ontem, assim, né? Sobre o primeiro álbum do Raul, Krieg Rabandolo, né? E sobre a parceria dele com o Paulo Coelho e tal. E aí, cara, eu acho que isso ficou no meu inconsciente. Eu sonhei que eu estava ministrando um curso de fluidos magnéticos para muitos alunos de maneira presencial e um dos meus alunos era o Paulo Coelho. Né? Então você vê como é que a gente junta tudo, né? Esse sentimento de saudade da sala de aula, esse desejo de estar perto dos alunos, de olhar nos olhos dos meus alunos, assim, de sentir aquela energia, sabe? Potente de uma sala de aula. E, enfim, aí o Paulo Coelho apareceu e foi uma loucura grande, assim. Tudo isso para dar um pouco de contexto e falar que eu tô morrendo de saudades, velho, de dar aula, assim, sabe? Sala de aula, assim. Eu tenho feito um esforço constante para me motivar a continuar aqui gravando vídeo, porque eu sei que tem uma galerinha que assiste, eu sei que tem uma galerinha que, tipo assim, que gosta, sabe, de ver as minhas aulas, assim. Então, eu tento sempre pensar em vocês, assim, por mais que nesse contexto vocês sejam muito mais, assim, ideias na minha cabeça do que qualquer tipo de realidade concreta e experienciável. Enfim, cá estamos, né? Na nossa quarta aula do curso de termodinâmica. Eu queria começar a aula de hoje fazendo uma recapitulação geral, assim, para dar um pouco mais de contexto, antes da gente partir para essa parte de aprender a consultar tabelas termodinâmicas, né? Na última aula eu já meio que antecipei que na aula de hoje a gente iria aprender a usar tabelas termodinâmicas. Então só para a gente meio que não cair aqui de paraquedas, vamos dar um pouquinho de contexto para que vocês realmente entendam a importância de saber consultar tabelas termodinâmicas, né? Na última aula eu comentei o seguinte, que um estado termodinâmico ele é definido a partir do momento em que você conhece duas ou um par de propriedades termodinâmicas que sejam intensivas e ao mesmo tempo independentes entre si, vinculadas àquele sistema. Né? Nos nossos contextos de engenharia, galera, sistema, na maioria das aplicações, o sistema vai ser uma substância de trabalho, um fluido de trabalho, uma substância pura. Então, assim, se você estiver, por exemplo, interessado em computar, né, a potência gerada numa turbina a gás que pertence a um ciclo de geração de potência, né, você vai ter que olhar para o gás como um fluido de trabalho e meio que monitorando como as propriedades desse gás variam ao longo de um ciclo em pontos específicos, você vai ser capaz de inferir, né, a quantidade de potência que estaria sendo ali gerada na sua turbina. Tá? Então, assim, você conseguir consultar numa tabela termodinâmica
propriedades de substâncias puras, isso tem um valor enorme para o engenheiro que está ali querendo extrair informações práticas de engenharia a respeito de como determinados ciclos termodinâmicos vão se comportar e como variações nas propriedades dessas substâncias puras que percorrem processos termodinâmicos em ciclo vão estar relacionadas, por exemplo, à potência de uma turbina a gás, de uma turbina a vapor, ou mesmo de um motor a combustão interna. Tanto faz gasolina ou diesel, a gente tem ciclos específicos para isso, tá? Mais para frente, a gente vai ver aqui que a gente vai ter tipo 4 ciclos termodinâmicos principais. O ciclo Brayton, que é um ciclo para turbinas a gás, o ciclo Rankine, que é um ciclo para turbinas a vapor, e 2 ciclos para motores a combustão interna, o ciclo Otto para motores a gasolina e o ciclo diesel para motores a diesel, porque a questão de ser gasolina ou diesel, isso muda a ignição do teu combustível e, consequentemente, como a gente modela o processo de adição de calor a esse fluido de trabalho quando a gente está lidando com um motor que é combustão por centelha, que seria gasolina, álcool, ou combustão por compressão, que seria ciclo diesel. Mas enfim, isso é um papo bem mais para frente. Eu estou aqui meio que adiantando para vocês esses fatos termodinâmicos para que vocês tenham clareza, tenham a consciência de que tudo de informação útil que eu vou extrair para modelar esses ciclos, eu vou tirar de tabelas termodinâmicas, tá? Então eu vou meio que inverter um pouco assim a ordem natural de um curso de termodinâmica e eu vou, antes de mostrar como trabalho mecânico se relaciona com variação de propriedades de substâncias puras, isso, para eu mostrar isso, eu vou ter que mostrar a primeira lei. Antes disso, eu vou mostrar para você como você consulta uma tabela termodinâmica. Eu acho que é importante, tá? Porque grande parte do rolê aqui, velho, vai ser você ficar tranquilo e seguro na hora de consultar tabelas termodinâmicas. Agora, antes de sair, né, de partir para as tabelas, eu estou aqui com 2 telas e na minha tela da direita eu tenho aqui já essa tabelinha aqui. Né? Tipo, eu vou ler com vocês como é que a gente vai encontrar as informações e tal, mas antes eu quero comentar algumas características assim que são interessantes para a gente modelar o comportamento de substâncias puras. Eu vou começar aqui com essa tabela, com esse diagrama, perdão, com essa curva temperatura, volume específico. E para a gente meio que entender como que as propriedades da matéria se comportam, vamos pensar que isso aqui é água, porque a água é um fluido que a gente está muito acostumado a trabalhar, mas assim, não precisaria ser água, poderia ser qualquer outro tipo de fluido que tivesse ali passível de transição de fase, líquido, vapor, sólido, etc. Assim, né? A questão é mais assim, para cada tipo de substância pura, os valores de pressão e temperatura nos quais esse cara vai estar líquido ou vapor ou sólido, eles vão mudar. A água é legal para a gente analisar porque a gente está acostumado com a água. A gente tem uma noção já intuitiva de como que a água se comporta. Assim. A gente sabe, por exemplo, que a pressão atmosférica, né, no nível do mar, a água ela começa a mudar de fase, saindo da condição de líquido e querendo virar vapor a 100 graus. Então a gente tem assim, valores de referência. Né? Para outras substâncias, por exemplo, a amônia, ninguém sabe, velho, porque a gente não tem, né, esse costume de lidar com a amônia no dia a dia. Então pensemos que isso aqui é água. Que curva é essa? Essa aqui é uma curva que relaciona a temperatura com volume específico, que é o inverso de massa específica, tá? Então volume por massa. E aqui dentro a gente tem essa curva em formato muito louco, que é uma curva de saturação. O que isso significa? Significa o seguinte, que pontos que estiverem à esquerda da curva serão tratados como líquido. Pontos que estão à direita, vapor. Entre o fato desse cara aqui ser líquido e esse Manolo aqui ser um vapor, a gente vai ter um caminho que esse cara vai percorrer enquanto ele está mudando de fase, que é essa linha horizontal para uma dada pressão dentro dessa curva de saturação. Tá? Quando a gente pega a água, por exemplo, na condição de líquido, então você tem um ponto, sei lá, aqui, ó, azulzinho, pus esse ponto aqui. A gente começa a esquentar a água, enquanto a água é líquida, sempre que eu
minimizo aqui, eu toco na tela, minha tela some. Eu vou deixar aqui no cantinho. Isso vai acontecer algumas vezes mais, mas enfim. Eu até hoje não entendi qual que é o padrão lógico desse programa para ele escolher quando que ele vai tirar a minha janela de câmera ou não. Mas enfim, dane-se. Tá? Então imagine que a gente tem aqui a água nesse pontinho azul líquido. Bom, a água líquida, se você começa a fornecer calor, ela vai esquentar, ela vai aumentar a temperatura. Ao mesmo tempo, ela vai querer expandir. Na verdade, ela expande muito pouco, tá? Tipo, ela esquenta muito mais do que expande, porque líquidos são materiais que não têm grandes variações de volume, né? A gente modela, inclusive, um líquido como se fosse um meio que incompressível. É diferente de um vapor, que expande muito mais do que um líquido, tá? Então, se a gente pega aqui, vou até pôr mais perto aqui, ó. A água está aqui. E eu começo a esquentar, a temperatura sobe, o volume sobe um pouquinho. Então, eu vou tentar fazer uma reta assim que seja mais vertical. Aí esse cara toca esse ponto aqui, o início do sino. Nessa condição aqui, eu vou puxar uma setinha em vermelho para falar que esse ponto aqui, quando ela começa a querer mudar de fase, a gente vai chamar esse cara, deixa eu pôr aqui uma letrinha bem pequenininha, de líquido saturado, tá? Então, o líquido saturado é a condição em que aquela substância ela é líquida, mas ela está tipo, na iminência de querer começar o processo de mudança de fase. Qualquer acréscimo de energia que eu decidi fornecer para aquele cara, ele já entra no processo de mudança de fase. A questão é que quando esse cara muda de fase, ele muda de fase a temperatura constante. Isso é muito interessante. Eu vou dando calor para essa substância pura. Vou dando calor. Esse cara começa como líquido e ele vai esquentando. Quando ele começa a mudar de fase, toda a energia que eu forneço para aquele sistema termodinâmico, ela vai ser utilizada para converter cada vez mais e mais moléculas daquele meio da condição de líquido para a condição de vapor. Veja, como é que funciona na prática esse processo de uma coisa que é líquida virar vapor? Imagina que você tem uma panela com água e você põe no fogão e você liga ali a boca do teu fogão. Vai existir uma resistência ao processo de evaporação por parte do meio que vai estar associada à própria pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, que na verdade ela está sendo gerada por uma pressão hidrostática, né, associada a quilômetros de ar acima da nossa cabeça, nessa atmosfera terrestre, isso gera uma pressão ali que está tipo, meio que segurando ali aquelas moléculas de água e tentando evitar que elas evaporem, que elas vençam essa energia ali de ligação na superfície e saiam do estado de líquido para vapor. A questão é que se eu forneço energia ali, calor, eu aumento essa vibração das moléculas ali do líquido, esses caras ficam muito agitados uma hora, isso meio que vence essa pressão atmosférica e esse cara começa a evaporar. Então, existe uma relação profunda entre a pressão que você coloca ali e a temperatura e como esses caras vão mudar de fase. Tá? Quando eu chego e toco essa lateral esquerda da minha curva de saturação, num diagrama temperatura-volume específico, toda a energia que eu forneço ao meu líquido, ela vai ser utilizada para variar o percentual de vapor e de líquido naquela mistura bifásica. E ele não esquenta. Então ele vai andando horizontalmente aqui dentro, saindo, se afastando da esquerda, que é a condição em que esse cara é líquido, e tentando chegar na condição aqui da direita. Quando esse cara toca esse pontinho aqui, na direita, ele chega na condição de vapor saturado. Então, ele está à mesma temperatura e à mesma pressão que o líquido saturado. Por isso, na mudança de fase, temperatura e pressão não são suficientes para você definir um estado termodinâmico, porque, deixa eu só escrever isso aqui, né? Vapor saturado. Porque você lembra que eu falei o seguinte aqui, um estado termodinâmico é definido a partir do conhecimento de duas... Cadê meu pai? Vamos ver aqui, tira o zoom, pronto.
de duas propriedades intensivas e independentes. Quando você está mudando de fase, pressão e temperatura não são independentes, são dependentes. Ou seja, se eu afirmo que eu estou mudando de fase e eu sei que é água, se eu te falo que a pressão é 1 atm, você sabe já que vai estar a 100 graus Celsius, porque a água a 1 atm evapora a 100 graus Celsius. Se está na condição de saturação ou mudando de fase, se eu te falo a pressão, você automaticamente já sabe a temperatura. Uma depende da outra. Então, se eu tiver, por exemplo, no meio desse caminho aqui, querendo mudar de fase, aqui no meio do caminho, e te falo pressão e temperatura, você não consegue ali definir um estado termodinâmico. Você vai precisar de uma outra propriedade. Isso é muito importante, tá? Então, em termos de nomenclatura, esse ponto aqui, na condição de líquido, sem tocar o diagrama nessa curva de saturação, eu vou estar na condição que eu vou chamar de líquido comprimido. Então, vou puxar uma setinha aqui e vamos escrever aqui líquido comprimido. Líquido comprimido. É um líquido que, tipo assim, ele consegue absorver ainda energia, né, na forma de calor, se você mandar para esse cara, sem mudar de fase. Quando ele chega aqui, vira um líquido saturado. No meio do caminho, esse cara vai ser uma mistura bifásica. Vai ter tipo duas fases. Então, se eu puxo aqui uma setinha, isso daqui, ó, qualquer ponto entre a condição de líquido saturado e vapor saturado, vai ser uma mistura bifásica. Bifásica. E aí, se eu continuo esquentando esse cara aqui, depois da condição de vapor saturado, perdão, deixa eu pôr uma canetinha mais grossa, e continuo esquentando, sei lá, para cá, até que eu cheguei nesse ponto aqui, um pouquinho em cima, sei lá, eu passo por uma condição em que a gente chama isso aqui de vapor superaquecido. Então vejam quantas definições a gente está extraindo aqui para assim, definir qual que é a fase em que essa substância pura se encontra, porque eu vou ter tabelas termodinâmicas diferentes para cada pedaço desse rolê. Então é muito importante entender essa curva aqui. Aqui eu vou estar na condição de vapor superaquecido. Então, ou eu estou como líquido comprimido, ou eu estou como líquido saturado, ou eu sou uma mistura bifásica, ou eu sou um vapor saturado, ou eu sou um vapor superaquecido, tá? Ou posso também ser sólido, tá? Mas assim, olhando para a água como referência, nas aplicações dos ciclos termodinâmicos de interesse, não vai ter sólido, né? Você não tem nenhuma máquina de geração de potência movida a gelo, assim, o gelo andando num ciclo, tá? Então vai ser isso que eu vou ter para a água. Né? Aqui eu coloquei uma figura esquemática de um cilindro-pistão, e cilindro-pistão, velho, é a coisa que o termodinamicista de engenharia mais ama na vida dele. Né? O cara sente tesão quando vê um cilindro-pistão, porque é muito didático para você entender como as coisas funcionam. Né? Se eu começo aqui com a água na condição de líquido e vou colocando aqui calor, então deixa eu pôr aqui uma setinha para simbolizar que esse processo ele vai estar assim associado a calor. É muito... assim, quando você põe isso daqui, ó, põe de rosa aqui, pá, uma setinha assim, e põe aqui calor, você entende assim que esse cara está recebendo calor, né? Esse cara começa então a querer mudar de fase, eu vou ter um pedaço dele que vai ser líquido, outro pedaço vapor, até que uma hora todo mundo vira vapor. Isso, a pressão constante. Quem determina aqui a pressão? Por que é constante a pressão? Porque a pressão vai ser dada pela força vinculada ao peso desse pistão, né, dividido por área. Então essa pressão aqui vai ser a forcinha pela área. Você mantendo a mesma massa do pistão, a mesma área, a pressão é constante. Agora, se esse cara está dentro de um cilindro e livre para expandir, o volume vai mudando, né, entre líquido e vapor. A gente sabe que vapor ocupa mais espaço que líquido, esse cara se expande. Bom, lembra que eu falei que se eu estiver no meio do caminho aqui, né, numa mistura bifásica, eu não consigo definir um estado termodinâmico simplesmente conhecendo pressão e temperatura? Eu preciso de uma outra propriedade? Bom, a propriedade que vai vir aqui para a gente, nesse contexto de misturas bifásicas, vai ser o tal do título. O título, que é essa grandeza aqui, x, ele vai ser dado por essa razão entre a massa de vapor
e a massa total ali dentro daquela mistura, que é líquido mais vapor. O título ele passa a ser uma propriedade termodinâmica muito importante para meio que situar para a gente aonde que eu vou estar ali naquele meio do caminho horizontal entre líquido saturado e vapor saturado. Se eu falo que o título é de 0,5, eu tenho metade vapor, metade líquido. Eu sei identificar aonde eu vou estar ali no meio do meu caminho, tá? Isso aqui vai ser muito, muito importante. Bom, aqui eu coloquei uma outra curva que mostra, né, como a natureza realmente é interessante, assim, sabe? Aqui a gente tem, assim, 3 pedaços, tá? Desse diagrama. Ou eu estou na condição de líquido, ou vapor, ou sólido. Os 3 estados, né, que a gente costuma usar para representar a fase de uma substância pura, convencional, né? Então, por exemplo, aqui, se eu estou no ponto A, líquido, e vou aumentando a minha temperatura, então veja que para cá eu estou esquentando, né? Estou elevando a minha temperatura. Se eu vou andando para a direita, esquentando, a uma pressão constante, numa linha horizontal aqui, eu saio de líquido e eu chego na condição de vapor. Isso aqui a gente está já tipo acostumado. Ou, se eu estou na condição de sólido, gelo, esquento a pressão constante, esse cara vai derreter, eu chego na condição de líquido, né? Derretimento, vaporização. Tem uma outra coisa interessante, que é o que a gente chama de sublimação. A sublimação é uma loucura, cara. É como se eu tivesse aqui um sólido, só que a pressão bem baixinha, tá vendo? O que está aqui embaixo é a pressão? Aqui é a pressão, né? Tipo, nessa linha do eixo Y, aqui é a pressão. Então, para a pressão muito pequenininha, eu posso, esquentando esse cara, sair de sólido e passar direto para a condição de vapor sem passar para líquido. Aí você fala, mas que loucura, isso é contraintuitivo. E é contraintuitivo porque a nossa cabeça ela tem muita facilidade de entender as coisas seguindo uma cronologia temporal bem estabelecida. E você junta isso com a sua experiência do dia a dia. Bom, se eu pego o gelo e ponho aqui na mesa, ele vai derreter e vai virar líquido. Se eu pego esse líquido e esquento na panela, ele vai evaporar, né, e vai, sei lá, virar vapor. Então você pensa num roteiro, sólido, líquido, vapor, a pressão atmosférica eu vou esquentando e esse cara vai mudando. Agora, para pressões muito baixas, a gente não está acostumado a ter intuição daquilo que ocorre a pressões muito baixas, né? Meio que dá um nó na nossa cabeça pensar que o cara vai pular de sólido direto para vapor. Mas por que isso acontece? Porque quando está muito baixa a pressão do meio, eu não tenho essa resistência que seria, no caso da panela ali, a pressão atmosférica, que tipo impede que aquelas moléculas líquidas evaporem. Eu não tenho muito disso. Então é como se, tipo assim, o cara é sólido e está com a pressão baixinha. Eu vou esquentar, esse cara, ele de repente vira vapor, porque é como se naquela combinação de pressões muito baixas e temperatura, eu não conseguisse ter uma formação de uma fase líquida que seja estável, né? O que garante que a minha água fique líquida ali a 25 graus é a pressão atmosférica. Se tu pegar a água a 25 graus, meter numa câmara de vácuo a 25 graus e for tirando pressão ali, esse cara vai evaporar a 25 graus. Porque a pressão tem um jogo muito importante nisso. Então, para pressões muito baixas, eu não consigo ter ali, para aquelas temperaturas ali, né, para esse range de temperatura aqui, deixa eu pôr aqui, ó, para essa faixa de temperatura aqui, eu não consigo ter um estado de equilíbrio de fase ali, no qual eu consiga manter a minha substância pura como líquido. Então ele vai do sólido para o vapor direto. A gente chama isso de sublimação, tá? Tem coisas muito estranhas na termodinâmica, sabe? Assim, quando você começa a olhar para as coisas. Por exemplo, nessa curva aqui em cima. Porra, se eu estou aqui embaixo, pressãozinha mais baixo, você repare que esse tamanho aqui da minha curva, essa região aqui, ó, que eu tenho entre líquido e vapor saturado, para essa pressão, é uma região grandona. Agora, pela própria forma da curva, e claro, essa curva não foi eu que inventei, essa curva é uma curva que está associada à natureza da matéria, né? A própria natureza da matéria, ela estabelece que essa curva, para pressões mais altas, eu vou ter aqui, ó, distâncias menores. Então é como se esse cara
cada vez mais, conforme eu vou aumentando a pressão, eu tivesse menos range em termos de variação de volume para sair da condição de líquido em vapor. É como se esse cara cada vez saísse do líquido e ficasse mais rápido, assim. E chega um ponto aqui em cima, velho, que é o ponto crítico. Que esse cara, velho, ele passa de líquido para vapor sem ter, nesse meio do caminho, um intervalo ali em que ele possa existir na condição de uma mistura bifásica. Cara, uma pressão muito grande, assim, 22,09 megapascal para água, né? Mas é uma coisa contraintuitiva, assim, ponto crítico. Porra, eu sempre penso, né? Líquido, aí bolinha, então um pedaço é líquido, um pedaço é vapor, aí cada vez mais bolha maior, mais bolha, cada vez menos líquido, mais vapor, todo mundo virou vapor. Né? Pensar que esse cara pode acontecer sem um range, né, de mudança cronológica ali é contraintuitivo, mas isso acontece na termodinâmica, tá? É uma coisa bastante interessante. Bom, agora, se eu estou na condição, olha que interessante, de líquido, de mistura bifásica, né? Então eu estou aqui, repare que quando eu estou mudando de fase, e aqui que o bicho pega, isso que confunde os alunos, saindo de líquido virando vapor, eu preciso me situar em relação aonde que eu vou estar aqui no meio do meu processo de mudança de fase. O líquido saturado vai ter um volume específico, VF, que a gente vai chamar aqui. O vapor saturado, VG. E a minha mistura bifásica ela vai estar num valor de volume específico que vai estar entre VF e VG. Eu não vou ter uma tabela termodinâmica para cada pedacinho aqui do meio do caminho. Até porque isso aqui é uma coisa contínua, tem infinitos pontos. As minhas tabelas termodinâmicas vão estar ou aqui, ou vão estar aqui. Você vai precisar dar um jeito de descobrir aonde esse cara vai estar no meio do caminho usando o título. Só pelo fato de eu ter aqui acabado de falar para vocês que eu tenho infinitos pontos no meio do caminho e que as minhas tabelas são discretas, uma coisa muito importante que você vai ter que aprender aqui para poder usar a tabela termodinâmica é fazer interpolação linear. Então, assim, interpolar valores de tabela é muito importante. Aqui, nesse exemplo, eu estou considerando, por exemplo, que eu tenho 2 pontos na tabela. Opa, vamos pôr aqui uma regrinha. 2 pontos na minha tabela. Um que está ali a 200 graus, para qual eu sei o volume específico. Então, eu vou ter na minha tabelinha assim, para pressão de 10 bar, né? Temperatura 200, esse é o volume específico. Na tabela, o próximo dado que eu vou ter pode ser que seja, sei lá, para uma temperatura de 240 graus. E aí eu vou ter um outro volume específico. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que vai ser o volume específico para uma temperatura intermediária, no meio do caminho, 215 graus, eu vou ter que fazer uma interpolação linear, supondo que esse cara sai desse ponto e chega nesse ponto passando por uma reta. Eu não vou ensinar aqui nesse curso você a fazer interpolação linear, porque eu acho que é demais, tá? Isso é uma coisa que você aprende já no 2º grau. Ioiô, michôchô, equação da reta. Eu costumo muito fazer as minhas interpolações lineares nessa calculadorazinha da Cássio. Essa aqui, velho, é a minha calculadora predileta, assim, eu uso ela desde a graduação, assim, desde os meus 17 anos de idade. Então, assim, tem mais tempo na minha vida que eu tô com ela do que longe dela, né? Ela tá comigo há muito mais tempo do que algumas relações que eu tive na minha vida e alguns casamentos. Então, velho, é isso, né? Eu amo essa maquininha e ela tem um atalho muito legal para fazer regressão linear. Eu faço nela, a tua HP 50G, 500G, sei lá que porra que você tem aí, também vai ser suficiente para você fazer uma interpolação linear. Então, assim, fique ligado que isso vai ser um rolê importante, tá? Bom, aí, falando ainda sobre o título, como é que a gente usa esse cara, tá? Isso aqui é muito importante. Eu puxei aqui, ó, se você observa, um ponto qualquer dessa setinha vermelha da minha curva de saturação num diagrama temperatura-volume específico para indicar que eu posso estar no meio do caminho. Aqui, o que eu sei é o seguinte, que o volume total que eu vou ter ali de líquido e de vapor vai ser a soma do volume de líquido mais vapor, porque volume
é uma propriedade extensiva. Se eu somo o volume de um pedaço do meu sistema com o volume de outro pedaço, eu vou ter o volume total do sistema. Bom, o volume específico da mistura bifásica, que seria esse volume médio, ele vai ser a razão entre o volume total dividido pela massa total. Agora, o volume é o volume de líquido mais o de vapor. Tá? Bom, esse volume de líquido eu posso modelar como... Isso aqui eu posso até colocar rapidamente, porque eu não escrevi aqui, mas... Bom, o volume do líquido ele vai ser igual à massa do líquido, um pouquinho líquido, que multiplica o volume específico do líquido. Existe uma coisa, cara, que essas tabelas usam subíndice F e G para líquido e vapor. Eu confesso que eu não sei por que é F e G. Na minha cabeça, eu uso uma regrinha para lembrar. Eu penso que F é fluido e G é gás. Mas assim, isso está totalmente errado, tá? Do ponto de vista formal, porque líquidos e gases são ambos fluidos. Né? Tipo, quando eu penso em fluido, pode ser líquido e gás. O certo para mim seria L de líquido e V de vapor. Mas enfim, a galera usa F para líquido, então pense que é fluido. Aí é mais fácil a gente associar a palavra fluido a um líquido. E G você pensa que é gás, e é mais fácil associar um gás à palavra vapor. Tá? Bom, então, se eu uso essa relação aqui para modelar o meu volume do líquido, né, tipo a massa do líquido vezes o volume específico, eu vou ter aqui a massa de líquido pela massa que eu tinha já antes, aqui, vezes o volume específico do líquido e o mesmo para o vapor. Bom, a massa do líquido dividido pela massa, lembra da definição de título, tá aqui, ó. Título é a massa de vapor pela massa total. Então a massa de líquido pela massa total é 1 menos o título, né? É o complementar ali. Então daqui eu tiro a expressão que o volume específico efetivo da minha mistura bifásica, esse carinha aqui, ó, ele vai ser igual a 1 menos o título, que multiplica o volume específico do líquido, mais o título, que multiplica o volume específico do vapor. Né, eu posso aqui também multiplicar, aqui, expandir, reorganizar. Isso pode estar associado, então, a essa expressão na qual eu vou ter que o volume específico da minha mistura bifásica vai ser igual ao volume específico do líquido, e esse volume específico do líquido é para a condição de líquido saturado, mais o título que multiplica o volume específico da condição de vapor saturado, menos a de líquido saturado. Veja, isso vai ser extremamente útil, porque eu, sabendo o título, eu consigo saber qual que vai ser o volume específico daquela mistura bifásica. É como se, com isso, eu descobrisse a propriedade termodinâmica que estaria faltando ali para eu conseguir definir um estado termodinâmico num processo em que aquele cara está mudando de fase, em que temperatura e pressão não são mais suficientes para que eu possa definir um estado ali, porque eu estou no meio de um caminho no qual essas duas propriedades são dependentes, apesar de serem intensivas. Beleza, galera? Espero que estejam conseguindo acompanhar a aula por aqui. Tá? Eu vou minimizar então aqui minha tela e vou dar um exemplo. E aí com o exemplo eu acho que vai ficar mais claro esse rolê de como que a gente usa tabelas termodinâmicas. Então deixa eu aqui minimizar meu rosto e vou beber a minha aguinha enquanto vocês vão lendo aí com calma o enunciado desse exemplo aí. Bom, aqui nesse exemplo eu tenho um recipiente que está fechado, esse brother aqui. Então, se ele está fechado, e é um cara rígido, de volume fixo, eu vou ter uma condição em que o meu processo todo vai ocorrer a volume constante, o volume não muda. E ele é colocado sobre uma placa que está quente, plaquinha quente. Então esse cara vai fornecer calor, esse cara vai querer expandir, ele está com volume fixo, a pressão ali vai aumentar. Então no começo, esse cara, já estou falando para você o seguinte, que o recipiente, no começo, contém uma mistura bifásica. Isso aqui é no início do processo. E esse cara tem uma pressão de 1 bar e título de 0,5. Top. Bom, já consigo definir um estado termodinâmico porque eu sei pressão e título. Com isso eu descubro o volume específico
e com isso descubro todo o resto. Tá? Depois que esse cara é aquecido, ele vai querer expandir, o volume é fixo, não vai deixar, então a pressão ele vai aumentar. E a pressão ela muda para 1,5 bar. Então eu quero que a gente primeiro indique os estados inicial e final num diagrama temperatura, volume específico, determinar a temperatura em graus Celsius em cada estado e estimar a massa de vapor presente em cada estado em quilograma. Depois eu falo, se o aquecimento continua, determina a pressão em bar para quando o recipiente passa a ter apenas vapor saturado. Então, um exemplo muito simples assim, para a gente aprender a usar tabelas termodinâmicas. Tá? Bom, eu vou pegar aqui o meu arquivo PDF da minha tabela termodinâmica do livro do Moran e do Shapiro. Mas assim, isso segue o mesmo padrão das tabelas do Yunus e do Sandel. Qualquer livro de termodinâmica de engenharia vai ter meio que o mesmo padrão de tabela. Então aqui, deixa eu tirar essa miniatura que eu não preciso, só para a gente ter noção mais ou menos do tanto de tabela que tem. Né? Tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, tem 24, 25, 27 tabelas que eu vou ter nesse livro. Assim. É tabela pra caramba. Assim, tá? As mais importantes pra gente vão ser as tabelas da água. Tá? Então a gente vai ter, assim, nesse contexto, tabelas para água saturada. Aí repare que tem uma tabela tipo, de temperatura e uma de pressão. Tenho duas tabelas diferentes, Pressure e Temperature Table. Eu vou explicar como que isso aqui funciona. Eu estou só, tipo assim, copiando e colando. Aquelas são mais importantes, tá? Bom, a gente tem também aqui uma tabela para vapor superaquecido. Isso aqui vai ser mais útil, assim, em problemas de, tipo, turbina a vapor, ciclo Rankine e tal. E uma tabela de líquido comprimido que a gente usa muito pouco e eu vou explicar por quê. Essas vão ser tipo, meio que as principais tabelas termodinâmicas que você vai ter que aprender a usar. Tá? Porque o resto é muito fácil. Tabela para ar, a gente usa muito essa modelagem de ar como gás perfeito. E aí, assim, é meio que tudo em função da temperatura só. Não vai ter título e tal. O mais complicado é você consultar a tabela de água. Então, eu vou pegar esse exemplo que é para tabelas de água e a gente vai usar ele para poder aprender como é que usa a tabela. Tá? Bom, eu estou aqui num contexto em que eu estou no começo do meu processo e eu estou a pressão de 1 bar e está mudando de fase. Então, vamos vir aqui para a tabela de água. Vamos começar então. Essa aqui é peso atômico molecular, não interessa. Ó, água saturada, tabela de temperatura. Repare que a tabela de temperatura, o input que você vai dar aqui no lado esquerdo é a temperatura. Se eu estou, por exemplo, a 10 graus e estou mudando de fase, e assim, tabelas de água saturada são tabelas para quando está rolando uma mudança de fase, seja para constar no ponto inicial, final ou no meio do caminho. Então a 10 graus eu já sei que a água começa a querer evaporar a 0,0128, sei lá, bar. Tá? Então se eu estivesse aqui a 100 graus, por exemplo, nessa tabela aqui, ó, 100 graus, a pressão na qual a água começa a querer mudar de fase é 1 bar, 1,014, 1 atm. Tá? Então isso, né, é compatível com o nosso entendimento. Agora, no enunciado desse problema, eu coloquei aqui ó, a pressão de 1 bar. Estão vendo aqui a minha setinha do mouse? Então eu vou olhar a tabela de pressão, porque é o dado que eu tenho. Então eu vou ver Pressure Table, e aí eu vou vir aqui para a condição de 1 bar, que é esse caminho aqui, ó, 1 bar. Agora, essa tabela, ela tem várias informações aqui em cima, volume específico, energia interna, entalpia, entropia e tal. Eu vou pegar e vou cortar aqui e vou colar lá no meu caderno, na lousa, até esse ponto aqui tipo de 1, que é onde eu vou precisar realmente usar inicialmente. Copiar e vou colar aqui. Ó. Top. Essa é a minha tabelinha aqui, que eu vou ter para o cara 1 bar. Vamos pegar e desenhar uma linha aqui, ó. 1 bar, essa linha aqui de baixo. Então, esse pedaço da tabela vai ser o pedaço importante para mim. Bom, a 1 bar, eu já sei que minha temperatura vai ser, então, 99,63. Já sei a temperatura, né, nesse estado. Então, assim, nessa questão aqui,
Deixa eu pôr aqui, de vermelho. Eu sei já que a temperatura no estado 1, a gente pode pôr aqui, ó. Ô, meu filho, vem pra cá. Deixa eu pôr aqui, temperatura em 1 vai ser 99, quanto que eu vi ali? 63 graus Celsius. Opa, isso. Então já sei. Posso até pegar esse cara aqui, ó, que é um pedaço da solução da parte 2, e sei. Agora, eu tenho que indicar o estado inicial e final. O inicial, eu sei por enquanto, pressão e temperatura. Com isso, eu não defino um estado. Então, esse cara é uma mistura bifásica. Aonde que ele vai estar aqui, velho? No meio do caminho? Eu tenho que descobrir o volume dele, volume específico. Agora, esse cara, lembra que é uma mistura bifásica. Lembra aqui, ó, que eu tenho essa expressão aqui. O volume específico vai ser 1 menos o título, que multiplica o volume específico do líquido saturado naquela pressão, temperatura, mais o título que multiplica o volume específico do vapor saturado. Aí, você vai observar o seguinte, aqui eu tenho a parte de volume específico. Vamos pôr aqui. Volume específico, tá vendo? Aqui, specific volume. E eu tenho tanto do líquido saturado, que é esse cara aqui, para minha condição, quanto do vapor saturado. O VF e o VG. Uma coisa importante, olha aqui para o VF e repare que esse cara, ele tá tipo assim, o valor que você vai ler aqui é o valor dele já multiplicado por 1000 vezes 10 a terceira. Então esse 1,0432 é vezes 10 a menos 3, tá? Então o que eu tenho é o seguinte, vou pôr aqui minha canetinha, o meu VF vai ser igual a 1,0432 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma, tabelinha maneira. E aqui, o meu vapor saturado, que a gente está chamando de VG, esse cara vai ser 1,694 metro cúbico por quilograma. E é isso mesmo, assim, né? O volume específico do líquido ele é muito menor do que o do vapor, né? 1 quilo de água líquida ocupa um espacinho aqui, ó. Não é tipo 1 quilo, é 1 litro, né? Então, esse volumezinho. 1 quilo de vapor de água ocupa um volume gigante, muito maior, assim, tá? Porque esse cara se expande quando ele muda de fase, assim, evapora. Bom, então eu tenho aqui o VF e o VG. Para eu descobrir o volume real da minha mistura bifásica, vou pegar então 1 menos o meu título, que multiplica o VF, lembra aqui da minha expressão, aqui, ó, mais o título que multiplica o VG. Então, mais 0,5 que multiplica VG. Aqui eu vou pegar aqui a minha velha Cássio, que eu gosto bastante, e já vou estimar aqui. Eu tenho o valor de VF, ó. E saudade que eu tenho, velho, de resolver problemas termodinâmicos. É tão divertido, cara. Tu, tipo, se sente mó engenheiro ali resolvendo aquelas tretas, tá ligado? Pega a tabela, calcula o volume, volta pra cá, define o estado. Eu acho uma maravilha. Então, se eu faço a minha continha aqui, eu achei um volume específico de 0,8475 metro cúbico por quilograma. Aí, já posso vir aqui, deixa eu só dar uma conferida rapidinho para ver se é isso mesmo, assim. Eu estou com o livro aqui aberto, isso aqui é meio que um problema resolvido. Agora vai ser difícil eu lembrar onde que estava esse cara aqui, porque o livro é meio que grande. A gente vai conseguir. Só um segundo, não. Esse aqui eu tô já, tipo, bem... Só um segundinho, galera, para fazer minha conferência aqui. Eu nem lembro mais capítulo que era, brother. Acho que é lá no capítulo 3 do livro. Polytropic, não. É isso aqui mesmo. Eu tô chegando já. É foda nesse esquema de aula no online, que a sua cabeça tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Olhar a tabela, é pensar no discurso, é desenhar as coisas.
Então a gente demora um pouquinho para achar aqui. Eu acho que está certa essa conta, assim, mas é bom dar uma conferida, né? Porque como isso aqui está sendo gravado e tal, não quero ensinar nada errado para vocês, assim, tá? Bom, é isso mesmo, tá certo. Então com isso, eu já posso vir aqui, ó. Esse aqui seria a minha curva de 1 bar. Eu tenho aqui, ó, nessa condição de vapor saturado, o meu volume específico é 1,694. Então, 1,694. Nessa condição aqui, ó, em que todo mundo está na condição de líquido comprimido, eu tenho um volume específico bem menor, que é, eu vou pôr assim, 1 vezes 10 a menos 3, então 0,001. É isso, aproximadamente isso, tá? Onde eu estou no meio do caminho no estado 1? Eu estou mais ou menos por aqui, sei lá. Num pedaço em que o meu volume específico é 0,8475. Então aqui é o meu estado 1. Eu estou aqui. Beleza? Então, estado 1 foi definido. Porque, olha interessante, aí com isso, cara, você está observando aqui já, isso é uma coisa importantíssima, que eu tenho outras informações. Energia interna, entalpia, entropia. Eu ainda não defini com vocês essas informações, mas eu já adianto para vocês, por exemplo, que a primeira lei da termodinâmica, ela vai falar para mim que num sistema termodinâmico aberto, num volume de controle, isso se aplica a turbinas, isso se aplica a bocais, difusores, etc. Assim, a variação de entalpia do fluido, quando ele passa por esse sistema, ela vai estar associada, por exemplo, no caso de uma turbina, à própria potência que vai ser gerada ali por essa expansão do gás ou do vapor na turbina. Então, assim, saber identificar a entalpia de entrada e de saída de um fluido dentro de uma turbina é fundamental. E aí ela vai estar na mesma linha, né, da linha que eu usei para identificar o volume específico. Se eu quisesse, por exemplo, saber a entalpia do meu fluido nesse estado 1, eu teria que vir para cá, curte só. Eu tenho 3 linhas aqui. E aí, deixa eu dar um zoom aqui. O que seriam essas linhas aqui? A primeira delas é a entalpia para a condição de líquido saturado. A última para a condição de vapor saturado. E essa EVAP HFG? Que porra é essa, velho? Se tu pega essa continha aqui e subtrai esse cara desse cara aqui, você vai ter exatamente essa variação. Então, assim, é o delta ali. Como é que eu posso usar essas informações para descobrir, por exemplo, a entalpia dessa mistura bifásica? Vai ser uma coisa muito simples, cara. Eu vou usar a mesma ideia de título, né? Eu vou pegar a mesma expressão que eu usei aqui para o volume, né? Se o meu título é igual a 1, eu estou na condição de vapor. Se ele é igual a 0, eu estou na condição de líquido. Então eu vou fazer a mesma conta, né? A entalpia da minha substância em 1, ela seria, por exemplo, 1 menos o título, que multiplica a entalpia na condição de líquido, mais o título, que multiplica a entalpia na condição de vapor. Então você poderia usar essa mesma ideia de título, estendendo isso para a entalpia, para a entropia e para a energia interna, em função daquilo que você quer saber. Não é o que eu pergunto nessa questão, mas eu estou meio que adiantando para vocês que essa mesma ideia vai ser muito útil para a gente identificar, por meio de tabelas, entalpias em pontos de interesse de ciclos termodinâmicos que vão ser úteis para a gente quantificar, por exemplo, potência em turbina e tal. Então isso aqui é muito importante, tá? Bom, o estado 1 está já resolvido. O estado 2, o que eu fiz? Eu esquentei esse cara e eu mudei a pressão para 1,5 bar. Então eu vou ter que pegar aqui de novo, né, o meu livro do Shapiro e lá embaixo, nas minhas tabelas termodinâmicas, isso aqui é bem lá embaixo, venha. Rapaz, meu livro grande, pronto, aqui na tabela já, isso sempre passa. E eu vou ter que voltar, vamos voltar aqui. O que eu estou vendo aqui, eu acho que é isso aqui, vamos ver.
água saturada, tabela de pressão. Vou ter que voltar para esse cara, para a linha correspondente à pressão de 1,5. Então, vou pegar essa linha aqui. Melhor, vou pegar essa daqui, ó, que é mais fácil, um pedaço desse cara. Vou copiar e vamos voltar para a lousa. No estado 2, eu estou na condição de pressão igual a 1,5, porque eu esquentei ali, o cara expandiu, a pressão aumentou. Então, eu tenho que olhar para essa linha aqui, ó. 1,5. Bom, já sei que a temperatura nesse estado ela é 111,4. Então, eu esquentei esse cara, a temperatura aumentou, ele tentou expandir, não conseguiu, era um recipiente rígido de volume fixo, a pressão também aumentou, então pressão e temperatura eu conheço, 111,4. Poderia vir aqui e escrever que a temperatura no estado 2 vai ser de 111,4 graus Celsius. Então já sei também esse cara, um pedaço aqui da questão 2. Falta eu avaliar o estado inicial e final no diagrama TV. O inicial está aqui já, é esse ponto aqui, né? Esse aqui é o estado inicial. Temperatura e volume específico. Quando eu falo assim, avalie o estado, indique duas propriedades intensivas e independentes que esse cara tem naquele estado. Beleza? Bom, sei a temperatura, sei... O que eu tenho que fazer aqui agora? Veja, tem temperatura e pressão, mas, cara, não tenho mais, assim, mais informação. O título que eu tinha inicial já não é o mesmo, porque se eu esquentei alguma coisa ali, né, mudou e tal, deve ter mudado, enfim. A massa é a mesma, que eu estou com um recipiente ali de dimensões fixas, né? E o volume é meio que o mesmo, na real, assim, né? Então, com isso, eu posso já vir direto aqui, olha que interessante essa questão, velho, e simplesmente subir aqui no meu diagrama e falar, bom, o meu estado 2, eu esquentei, eu vim para cá, foi mal, é difícil fazer um ponto 1, enfim, esquentei, o volume ficou constante porque é a mesma massa, o recipiente, o volume é fixo, a pressão chegou aqui e eu estou nesse estado aqui, por exemplo. Então esse aqui seria o meu estado 2. É um estado em que o volume específico ele é o mesmo e a temperatura é um pouco diferente. Enquanto aqui era 99, um pouquinho para ficar mais claro, 99,63, né? Esse cara aqui é 111,4. Meio que assim, já sei o estado. Mas é interessante que quando eu esquento esse cara a volume constante, eu mudo o título, porque o tamanho dessa linha aqui na curva de saturação para a pressão de 1,5 é diferente para a pressão de 1. E aí na letra C eu peço a massa de vapor em cada estado. Então eu vou ter que calcular o título em 2, tá? E a gente vai fazer isso, tá? Mas vamos então já aproveitar esse gancho, né? Para a gente meio que dar um check em relação ao enunciado para ver o que foi e o que não foi. Então assim, os estados inicial e final, ok, já marquei ele no ponto os dois estados, peguei duas propriedades intensivas e independentes, então eu sei temperatura e volume, por exemplo, já serve, estimei as temperaturas totais, vamos estimar então a massa de vapor presente em cada estado. Veja, no estado 1, o meu título é de meio. Top. Bom, com título de meio, você tem que estimar a massa, é só estimar o volume ali, né? O volume específico, eu já usei o título, já usei a minha tabela, volume de líquido saturado e de vapor, já calculei. Né? Para esse título de meio, o meu volume específico, ele é 0,8475 metro cúbico por quilograma. A massa, então, que eu vou ter em 1... O que eu estou fazendo aqui, velho? A massa total, né? Desculpa. A massa total vai ser igual ao... O que eu estou fazendo? Estou viajando aqui, não preciso disso. Vamos ser mais simples aqui. Esquece o que eu estou falando aqui, vai. Tem o volume específico,
tem o título, eu quero a massa de vapor, não é isso? Só para ele. Massa de vapor, beleza. Então, olha que maravilha. Esse título aqui, por definição, vamos aqui em cima de novo, na definição de título. É a massa de vapor pela massa total. Líquido mais vapor. Então, massa de vapor sobre a massa total. A massa total é fixa, está fechado o recipiente. Então, é meio metro cúbico. Eu não dou, ótimo, então maravilha. É de meio metro cúbico o volume e eu tenho o volume específico. Então, massa, vou ter que usar isso mesmo. Tá? Então, com isso daqui, eu vou ter a massa total. Esse aqui é o volume específico efetivo da minha mistura bifásica. Tá? A massa total, ela vai ser igual ao volume do recipiente pelo volume específico. Isso aqui vai dar metro cúbico por quilograma. Então sobe quilo, corta, vai dar uma coisa em quilograma. Com isso tem a massa total. Vamos calcular aqui? Essa massa total vai ser o volume, que é de meio metro cúbico, se não me engano, é isso mesmo, bora só conferir, que a gente esquece várias vezes. É meio, beleza? Então, meio metro cúbico dividido por 0,8475. Então, a minha massa total aqui, líquido mais vapor, isso se mantém fixo, né, ao longo do processo. Isso aqui é 0,5899 quilogramas massa. Então, se o título é meio, eu vou ter que meio vai ser igual a minha massa de vapor sobre 0,5899. Daqui eu tiro que a minha massa de vapor ela vai ser igual a 0,5899 vezes meio. Eu vou ter, então, 0,2949 quilogramas de vapor no estado 1. Então, essa aqui é a resposta do estado 1. Veja, e o estado 2? Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que saber o título, porque a massa de vapor no estado 2, ela vai ser a mesma coisa, vai ser o título em 2, título, meu Deus do céu, velho, tá difícil esse x, em 2, top, que multiplica a massa total, que eu já sei, né? Então, porque isso aqui não muda, é isso daqui, ó, 0,58 e tal. Então eu tenho que descobrir o título em 2. Como é que eu faço para calcular o título em 2? Bom, eu vou vir aqui, eu sei o volume específico, 0,8475 é o mesmo volume específico de 1, porque a massa do recipiente é fixa, o volume é fixo, mas nessa condição de 1,5, os meus volumes específicos, eles mudam, tá vendo isso aqui? Então, para 1,5 bar, esse aqui é o volume específico do líquido saturado, na condição do estado 2, e esse é o volume específico do vapor saturado em 2. Então aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar esses valores e anotar, tá? VF2, esse cara vai ser 1,0528 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma, e o outro vai ser 1,159. Então, o meu VG2 vai ser 1,159 metro cúbico por quilograma. E aí, o que eu vou usar é aquela expressão, meu volume específico em 2, que no caso aqui é igual ao volume específico em 1, que é simplesmente V. Esse cara vai ser 1 menos o título em 2, que multiplica o VF2, mais o título em 2, que multiplica o VG2. Então eu vou aqui pegar valores e vou substituir para a gente estimar esses caras aqui. O meu volume específico vai ser 0,8475, igual aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou pôr o VF2, deixa eu ver como é que eu faço isso daqui. Não esquece, eu vou pôr isso aqui mesmo, 1 menos o título em 2,
que multiplica esse cara aqui, que é 1,0528 vezes 10 a menos 3, mais o título em 2, que eu quero estimar, vezes 1,159. Então daqui eu resolvo essa equaçãozinha simples para tirar o meu título. Como é que eu vou resolver esse cara para ficar mais fácil? Eu vou só assim reorganizar, porque eu estou fazendo isso aqui meio que agora, sem consultar nada, tá? Então estou meio que realmente fazendo o mesmo aqui. Esse cara vai ser então 1,0528 vezes 10 a menos 3. Aqui eu vou ter, então, mais o que eu quero saber, que é o título em 2, que multiplica 1,159 menos 1,0528 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui eu vou pegar já minha calculadora Cássio, velho de guerra, e eu vou fazer a minha continha então. Então, 1,0528 vezes 10 a menos 3, vezes menos 1, mais 1,159. Tá, esse aqui é o que está multiplicando o título. Esse aqui eu vou inverter e vou multiplicar 0,8475 menos 1,0528 vezes 10 a menos 3. Então, 1,0528. Tá, é isso. Achei um título aqui. Se eu não errei a conta, posso ter errado, mas enfim, acho que não, porque fez sentido o valor, de 0,7309. Dá uma conferidinha em casa, viu, galera? Se realmente eu errei o valor ou não. Eu não vou conferir, não. Foda-se. Acho que é isso mesmo. Então, eu tenho aqui o título no estado 2. Agora, com esse título aqui em 2, a gente vem e vai estimar a massa de vapor em 2. Então, a massa de vapor em 2, ela vai ser igual ao título 0,7309, que multiplica a massa total, que é 0,5899. Se você faz essa conta, você vai achar uma massa de vapor em 2. Vamos um pouquinho na próxima página, porque não está cabendo. Massa de vapor em 2. Você vai achar um valor 0,4312 quilogramas. Tá? Se você compara isso daqui com a massa que você tinha de vapor em 1, vamos comparar, que era de 0,29, então eu tinha 295 gramas de vapor em 1, esquentei e tal. Esse cara mudou de temperatura e eu passei a ter 430 gramas de vapor. Mais galera ficou vapor. Então aqui também, na questão 3, ok. Bom, a questão 4 eu vou deixar para vocês fazerem em casa, para vocês treinarem, tá? E a pergunta é, para você fazer em casa, para você treinar. Assim, galera, é o seguinte, para você aprender uma coisa tem que fazer. Não adianta só tipo, ver um velho falando. Quando você vê um velho falando, você entende alguma coisa, tá? Mas você internaliza quando você faz, tá? Eu sempre falo que o professor ele não ensina nada, ele aponta um caminho, ele organiza, ele dá uma motivação. No fundo, quem aprende é você, cara. É isso, saca? Então, assim, treine em casa e faça a questão a 4. Né? Se o aquecimento continua, né, nesse volume constante, determine a pressão em bar para quando o recipiente passa a ter apenas vapor saturado. Ou seja, eu estou aqui. É porque essa minha curva ficou realmente uma porcaria, assim, tá? Mas se você continua subindo aqui, reto, vai chegar um ponto, se eu tivesse, por exemplo, desenhado uma curva legal, né? Talvez eu estaria aqui, aí foi para cá. Se eu continuo esquentando, qual que vai ser a pressão quando esse cara toca aqui, ó? Essa condição aqui. Vou botar uma temperatura aqui, né? Qual vai ser a pressão aqui dessa curva? Né? Se eu tivesse começado do ponto 1 aqui, desenhado em escala, seria isso. Minha curva ficou muito tortinha, mas se você continua subindo verticalmente, esquentando a volume constante, uma hora você vai tocar na curva de saturação na condição de vapor saturado. Descubra em casa, né, qual vai ser essa pressão em bar e também a temperatura para quando isso acontece, para quando o título passa a ser 100%. Beleza, galerinha? Bom, espero que tenham entendido a aula de hoje, né, a importância de a gente saber usar a tabela, consultar. Isso aqui vai ser muito útil no nosso curso.
E na aula que vem, eu não preparei ainda essa aula que vem, mas eu acho que eu vou começar então a enunciar as leis da termodinâmica. Porque por enquanto eu estou falando da história, definições iniciais, definindo aqui nomenclatura, vocabulário, antecipando para vocês já as aplicações e como o entendimento do comportamento, das propriedades de substâncias puras vai ser importante nessa avaliação. Agora, para você entender realmente, né, como que uma turbina gera potência, como que funciona um ciclo de motor a gasolina, diesel e tal, você vai ter que conhecer as leis da termodinâmica. Então, eu acho que eu vou começar a apresentar essas leis a partir da próxima aula para vocês. Belezinha? Espero que tenham curtido a aula de hoje. Gratidão por estarem aqui comigo nesse curso, me acompanhando, me vendo falar, né, desde o início do curso. E a gente se vê na próxima aula. Gratidão, um beijo no coração. Tamo junto. Arro!